E o colega do canal Luiz Drone RS está querendo saber o seguinte, ele está comentando até um caso curioso que aconteceu. Ele falou o seguinte, ó, Zé, sabe me dizer, estava voando com o meu Mini 2, mas seja qual drone que for, pode acontecer com qualquer drone isso, tá? Ele estava com 45% de bateria. Do nada, a bateria caiu para 5%. Isso daí é o que ele está relatando aqui no comentário, no chat da live aqui que nós estamos fazendo. E o drone entrou e pediu pouso, falou que ia pousar. Pouso forçado ainda, você não tem opção, você não consegue subir, você não consegue fazer nada. Daí ele fala pra mim, pergunta, né, o que será que aconteceu com o meu Mini 2 para do nada acontecer isso? Tá? Bom, Luiz, você e todo mundo, se o drone teu é DJI e você não sabe disso, você tem que saber urgente. Entra no link, é o seguinte, zemario.tv/caixa preta. Você vai entrar nesse link, lá eu estou ensinando como que você faz para tirar o upload do log de voo aqui do teu celular e fazer lá para o AirData. Lá você vai conseguir ver tudo que aconteceu de uma forma bonita e tal. Tem gente que fala, mas no DJI não interessa. No AirData eu acho o melhor que tem, é coisa para você ver, tá? Você consegue analisar. Por que eu estou falando, e os 50 últimos voos ele faz de graça, você não tem que pagar nada. Por que eu estou falando para você fazer isso tudo aí? Esse negócio aconteceu agora. Você sabe como que ele estava se comportando ontem, antes de ontem, no último voo e tal? Não sabe. Então, fazendo esse upload do log do voo, já é a primeira coisa, independente de qualquer mensagem de aviso, qualquer alerta que você tenha, você vai fazer isso, acostume-se a fazer, que daí na dúvida você entra lá, vai ver que tem um alerta, vai ver o que ele está falando isso daí, que ele entrou em pouso e tal, só que você começa a ver anteriormente, os voos anteriores. Nos voos anteriores, por exemplo, você consegue ver se a bateria estava, é um gráfico, se ela estava descendo linearmente, exponencialmente, ou seja, de uma hora para outra, assim, escorrega, um escorregador, ou se ela está do nada, ou se ela vem e cai do nada, ou se ela escorrega, entendeu? Você consegue ver tudo isso daí. Se tivesse alerta, se tivesse essas coisas, você consegue ver tudo lá, tá? Então, fazer o upload do log do voo, fazer a caixa preta, zemario.tv/caixa preta. Entra lá, que você vai ver isso daí, você vai ver o que aconteceu, vai ver o histórico do seu drone, dos voos, tudo mais, para você entender, primeira coisa, tá? Esse relato que você me falou aí, já aconteceu comigo, numa certa situação, que não necessariamente pode ser a tua. Isso daí pode acontecer com qualquer drone, tá? Mas faz o upload do log do voo, para você ver exatamente, com mais detalhes, o que pode ter acontecido. Comigo aconteceu o seguinte, era um Phantom 3, Professional, se eu não me engano, ou Advanced, não lembro. Meu colega deixou o drone parado 3, 4 meses. Ele carregou o drone, ficou parado 3, 4 meses. Ele meteu o drone no carregador, carregou, acabou de carregar, ele colocou no carro, veio aqui em casa, me pegou e nós fomos para Ibaté. Chegou em Ibaté, levantamos o drone, andamos 100 metros para frente e eu estava dando aula para ele de pilotagem. Então eu estava ensinando como que pilota, tal. Nisso daí bateu uns 65% de bateria, era por aí. Do nada, eu olhei na tela, estava escrito landing. Daí eu ainda falei para ele, mas você clicou para pousar? Você fez alguma coisa? Ele falou, não fiz nada. Quando o drone entrou, e nós fomos tentar cancelar, ele não cancelou. Daí que eu olhei na bateria, estava marcando 10%, um negócio assim. O que aconteceu? O drone quando entra, eu já vou explicar a causa, mas só para você entender. Se você está voando e ele entrar nesse modo de landing, que é pouso, ele não sobe, entretanto você consegue controlar ele na horizontal. Só que ele só vai descendo. Você não vai conseguir manter a altura, altitude, chame como quiser. Você não vai conseguir subir, mas você consegue descer. Para que isso? Nessa hora você tem que botar na tua cabeça, eu não vou mais conseguir subir, eu consigo andar na horizontal. Então a sua função nessa hora é respira fundo, pega o gimbal lá, olha, procura, você consegue rodar e você consegue andar na horizontal. Então procura um lugar seguro para pousar o seu drone e desce. Você pode estar em cima de uma árvore, em cima de floresta que tem árvores e tal. Procure uma clareira, procure algum lugar e para você que você saiba onde que ele está também, para você buscar ele depois, e vai lá e pousa. É 1000 vezes melhor você pousar num lugar distante e tal, mas você sabendo o que você está fazendo, do que você deixar, tá, vou tentar voltar, você vai, daí do nada ele começa a pousar, pousa na copa de uma árvore, que drone não cai, drone pousa, mas se pousa em lugar errado ele tomba tal e já era. Então isso é uma coisa que pode acontecer. Nesse caso, lembra de respirar fundo, e a primeira, você tem que fazer exatamente o que ele quer, pousar, mas pousa com segurança. Vale muito mais um pouso guiado com você pilotando, com sinal, tudo mais,
E daí você já, se estiver muito longe, procura lugares, pontos de referência, olha a coordenada da GPS, todas essas coisas para você buscar. Por que que aconteceu isso daí? No caso do meu amigo, aconteceu porque o drone ficou parado muito tempo, a bateria ficou parada muito tempo, e ele voava pouco também. Na hora que ele deu a carga, algum problema de defeito físico na bateria, que é o que pode ter acontecido com você, tá, Luiz? Tanto o teu drone pode ter ficado parado um tempão, ou pode ter sido uma falha crítica, que ferrou o drone de vez, a bateria, ou alguma coisa momentânea. Ele ainda tem salvação. Esse drone do meu colega aconteceu isso uma vez, depois nunca mais. Mas justamente por causa do comportamento. Lembra que eu falo para você, bateria é um ser vivo? Aconteceu exatamente isso daí. Tá? Ser vivo não tem hora que dá uns piripá, que depois se cuida, faz uma vida fitness e mantém? É a mesma coisa. E o que seria a vida fitness de uma bateria? Depois desse perrengue, que eu já vou te explicar o que aconteceu lá, o que ele faz? Você deixa a bateria descansar 6 horas, pelo menos, coloca ela para carregar até os 100%, depois você coloca no drone, espera mais 6 horas também, mas faz um voo, o drone é 1 metro. Aconteceu isso daí com um colega com filme, o Clodoaldo falou para mim, com aquele filmezinho mini lá. Você deixa ele 1, 2 metros de altura em cima de um gramado, alguma coisa, e fica só brincando com ele assim, até acabar a bateria. Se nesse primeiro voo ele estiver em ordem, daí beleza, você faz o mesmo procedimento de novo, e daí você vai pegando confiança de novo até ir longe com essa bateria. Deixa ela em observação alguns voos, tá? Para ver se não aconteceu. Se novamente você colocar a bateria, ela está marcando 100%, 90%, e ela cai do nada, de novo, você pode tentar fazer isso mais uma vez, mas se não, daí é que não tem jeito. Daí a bateria já ferrou, já era, tá? Mas por que acontece isso? Por N motivos que aconteceu com a bateria, de ter ficado parada, pode ter um defeito, pode ter estragado, pode ter alguma coisa aconteceu. O drone, ele tem inteligência, a bateria lá tem uma inteligência que manda para o drone. Quando essa bateria lê alguma coisa errada nas células, pode ser variação, pode ser que de repente descarrega de uma vez e tal, ela manda para o drone assim, ó, nós vamos cair, para tudo, desce. É isso que ela fala. O drone escuta, que ele é parceiro da bateria, e o que ele vai fazer? Pousa. Ele entra em landing. Você não consegue cancelar esse landing, porque a bateria já falou para o drone, pousa que eu não vou aguentar ficar mandando carga para você. Ah, mas voltou, tal. Não interessa, ele entrou lá na trava, lá é coisa de segurança, não volta. Você tem que pousar que tem alguma coisa errada. Lembra que eu sempre falo, esse negócio de aviação, o povo não bobeia. E com o drone também não. Se tem alguma coisa errada, ele já quer saber de fazer o procedimento mais seguro, que é pousar. Então por isso que ele entra. Nesse caso, comigo, por exemplo, aquela vez, a gente estava em cima do cemitério. Deu tempo tranquilo, o máximo que aconteceu é pousar numa sepultura. Mas deu tempo de puxar ele para próximo da gente, para a gente pegar o drone. Mas se você estiver em lugar afastado, procura uma clareira, tá? Isso daí é uma coisa que pode acontecer uma vez, pode ter voltado ao normal, ou ferrou a bateria. Volto a falar isso daí para você. O porquê acontece isso? Bateria é um ser vivo. Pode ter sido um perrengue só, pode ter sido de verdade e tal. Não tem como prever esse tipo de coisa. Só que tem como prever aqui, ó, tua cabeça, teu espírito, para você ficar tranquilo, para você, nessa hora, não perder o seu drone. Você tem que manter a calma. É muito difícil o drone estar voando e do nada, puf, cair. E depois disso daí, você entra lá no AirData. Se você vê que voo anterior, ele estava voando, de repente caiu. Ele estava lá 60, 90, 80, 70, 40. Se ele fez isso daí, é coisa errada. O normal é uma coisa uniforme e tal, entendeu? Para você entender. Problema dessas baterias quando estão assim. Que tem gente que fala, não, eu vou voar, ele está dando, em vez de 20, está dando 5, está dando 10 minutos e tal. Tá dando menos, mas está voando. Se você pegar vento com o drone um dia, pegar uma situação que você precisa forçar o motor, se o drone pega um vento, ele inclina pra caramba, aumenta a rotação e tal. Se o drone precisar de uma coisa dessa, de uma potência extra, de onde que ele vai tirar? Da bateria. A bateria que manda um X de amperagem normal, que está acontecendo isso, a hora que entra num procedimento de que ele precisa de força, precisa dar o gás, ela vai sugar mais amperagem e tal. E se a bateria está com problema, nessa hora vai se manifestar mais ainda. E nessa hora pode dar zica. Então, se acontecer isso daí com uma bateria 1, 2 vezes, cai fora. Não, infelizmente, dói pra caramba, é caro, mas não tem jeito, tá? Espero ter respondido. E faça o upload do log do voo, independente se está acontecendo ou não, que é sempre bom dar uma olhadinha lá para ver o que está acontecendo com o seu drone, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixando um abração para você.
Lembrando que nesse link aqui, ó, zemario.tv/rifa, olha só, esse daqui é o Mini 4, tem Mini 3, tem um monte de drone que a gente está fazendo ações entre amigos. Você pode participar. Entra nesse link aqui, você mesmo escolhe os números e participa com a gente, tá bom? E, infelizmente, no caso da bateria, é aquilo que a gente fala assim, depois que a gente perde a confiança, é difícil restaurar. Você pode deixar essa bateria, por exemplo, eu vou só fazer um voo, coisa de 1 metro, 2 metros, alguns eventos, algumas coisas mais tranquilas, que você vai fazer, que você não vai precisar. Tipo assim, você deixa a bateria, uma nova, tal, bonitinha, para você fazer os voos, e essa daí de emergência, ou se não, para que precisar, e mesmo de emergência não é muito confiável. Se tiver condições, descarta. Tá? Mas, gente, um abração para você. Lembrando que todos os dias, às 8h15 da manhã, tem um vídeo novo. 15 para 7 da tarde, tá quase todo dia tendo live aqui, que a gente faz essas ações entre amigos e conversa sobre drones. Um abração e até a próxima! É o Zé Mário.